Eu tenho o prazer de receber a doutora Mônica Macedo, cirurgia dentista, mestre em ortodontia, especialista também em radiologia. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigada, Denise, né? Estou muito feliz por poder participar deste programa. A gente está vivendo, né, ainda, mudanças muito significativas nessa área da ortodontia, né? Tanto de tirar aquele estigma de que só criança e adolescente que tem a possibilidade de corrigir, e também de estabelecer, de consolidar aquilo que se obteve de resultado, né? Na minha época, então, de adolescência, meus amigos ficaram tranquilamente 5, 6, 7 anos usando aparelho fixo. Hoje, já se fala de um tempo mais encurtado, de um tratamento mais efetivo e da possibilidade de fazer isso em outra idade também, né? Então, a ortodontia, ela vem assim crescendo muito rapidamente, muita tecnologia importante, né, que vem aparecendo. E eu, como estou há um tempinho formada, então eu acompanhei toda essa evolução, né? Dos aparelhos ortodônticos mais antigos que tinha, né? Falando de aparelhagem fixa até mesmo, né? Deixa eu já fazer aqui um ganchinho, mostrar. Esse aqui já é um aparelho um pouquinho mais antigo, mas que ainda tem colegas que usam, onde se colocavam aqueles anéis metálicos, né? Que todo mundo odiava, né? Porque entra na gengiva, machuca. Os aparelhos metálicos bem tradicionais, né? Que quando se tinha uma extração tinha que fazer as retrações, né? Mas, assim, ele funciona, mas foi um dos primeiros aparelhos que a gente trabalhou, falando de aparelhos fixos, né? Depois vieram aqueles que são um pouco mais estéticos, mas ainda nessa pegada. Era Nessa bract pegada ainda, de mas bract. eles eram mais estéticos, Mais né? estéticos. Aí, então, com a evolução, vamos passar para cá. Vieram, né, os aparelhos mais bonitinhos, né, os estéticos, né, que a gente pode ver aqui com fios, inclusive brancos, né, eles foram melhorando, mas ainda se usava essas borrachinhas, né, as borrachinhas as pessoas ficam incomodadas porque ao tomar café, coisas mais pigmentadas, molhos, as borrachinhas mancham, né? Então, tinha ainda essa pegada desse problema estético. E a borrachinha não é algo que se troca em casa, só você trocava no dentista só, né? Então, você tinha que fazer essa escolha pensando em como ia ser aquele tempo que você ia ficar longe Aqueles 30 do dentista, né? Exatamente, né? Aí, vamos crescer um pouquinho mais, né? Aí, ainda falando de aparelhagem fixa, né? Aqui ainda mostrando o mesmo aparelho estético, né, nesse arco superior, aqui mostrando o aparelho fixo que ainda se usa, né, os metálicos com as borrachinhas, as ligaduras coloridas, né? E depois de um tempo, a tecnologia, né, as necessidades foram chegando aí e desenvolveu-se um outro aparelho que se chama o aparelho autoligado, né? Que se você for ver, eu até trouxe um instrumentinho para mostrar, que ele tem um sisteminha que você coloca no buraquinho e abre uma trava. E essa trava você consegue fazer a retirada do fio, né? E aí não tem a necessidade mais das ligaduras, né? Certo. Porque observou-se que essas ligaduras, quando você retira elas estão muito sujas, muito Que seriam aderidas. os elastiquinhos, as ligaduras. Os elastiquinhos, isso, né? Ficam muito sujas, impregnadas de alimento, por mais que o paciente escove, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho assim muita atenção de estar orientando toda a higiene desse aparelho para que não venha ter um problema de gengiva, um problema de inflamação nessa parte, né? Então, esses aparelhos autoligados, eles vieram para estar ajudando nessa parte da higiene, para estar ajudando também, por exemplo, um paciente que fez uma ortodontia, usou aparelho que nem você falou, 5 anos, né? Que isso é um outro absurdo que me arrepia até de falar, né? Chutando baixo 5 anos, viu? Porque convivi com pessoas que usaram mais tempo que isso. Aí, provavelmente, só fazendo um outro parênteses aqui, era algum caso que necessitasse de algum complemento cirúrgico, né? Com as cirurgias ortognáticas que agora existe, né? Porque
Tem casos que que o dentista vai ficar tratando e não vai chegar num objetivo, né? Vai chegar até certo ponto e depois já para. Não tem como, porque precisa do complemento cirúrgico, né? Mas, enfim, voltando aqui para o autoligado, pacientes que já fizeram uma ortodontia pregressa, pacientes que têm problemas periodontais com certas mobilidades dentárias, então a gente indica esse aparelho autoligado, que ele tem forças mais leves e tem um resultado mais rápido também, né? Então isso veio ajudar bastante. E falando desses autoligados, existe para quem quer uma situação estética, que esse eu não tenho no modelo, eu vou tentar mostrar aqui, que é o autoligado estético, né? Então ele tem a travinha, abre e fecha da mesma forma. E ele porque aquele ali é metálico que você mostrou. Deixa eu ver se dá pra tá bom. mostrar. Se você ficar paradinho, acho que a gente consegue Consegue, né? Então esse daqui... Então tem o estético também, aquele que ela mostrou é o metálico, mas esse é o estético. São estruturas bem pequenininhas, mas deu pra gente ver, legal. Né? Doutora, então você está caminhando nessa linha do tempo, legal. Mas quando a gente falava de tempo, duas coisas acho que são importantes, né? Então, a expectativa, então quanto que a gente dependia de uma programação, quanta previsibilidade se tinha nesses tratamentos que você mostrou até agora. E também dependia muito, e eu via isso, né, dos meus amigos, você tinha que ir todos os meses, né? Então, você pagava uma mensalidade do dentista. Mesmo. Então, já tinha um tanto que você sabia que você ia gastar todos os meses no dentista para fazer essa manutenção. Sim. Às vezes, você estava sem grana naquele mês. Aí você pulava um mês. Isso atrasa o tratamento? Muito atrasa. E com relação à previsibilidade, então falei desse tempo mais longo aí que te dá até arrepio, né? Pode ser hoje, pensando com a cabeça de hoje, que é difícil, né, também olhar para trás e tentar pensar com a cabeça daquela época, se bem que você estava lá vivendo tudo isso, né? Conta pra gente. Será que não era essa falta de previsibilidade, do vamos ver até onde chega? Comenta um pouquinho com a gente. Pode ser que seja assim um pouco de falta de diagnóstico e planejamento dos casos, né? Então, por exemplo, assim, só para ter uma ideia, né? Um caso de uma correção que não tem, assim, extrações, por exemplo, né? Nesse caso aqui tem extração. Uma correção simples, vamos colocar um tratamento de 1 ano a 1 ano e meio, né? Casos de extrações ali, tratamento de 2 anos. Se a cada mês eu estiver lá fazendo manutenção. E se o paciente não tiver quebra de bracte, né? Também é uma outra coisa que eu martelo muito, né? Porque cada vez que quebra, a gente tem que dar um passo para trás. Cada vez que quebra, dá um passo para trás, né? Então, eu tenho uma listinha, assim, de coisas que pode comer, o que não pode comer, o jeito certo de comer, cortar os alimentos, né? Então, eu sempre oriento bastante também essa parte. Você ainda faz instalação de aparelho fixo analógico? Bastante. Mas eu posso até continuar um pouquinho mais para frente. Que agora, né, com os alinhadores ortodônticos, acabou pelo menos essa coisa de quebrar os brackets, né? Então, o paciente fica mais à vontade para poder se alimentar, né? Então, ele tem uma vida razoavelmente normal, os alinhadores são esses aqui, né? O que a gente precisa fazer nos dentes do paciente são umas saliências com resina, que são chamadas de attachments. Por meio desses attachments, os alinhadores fazem a pressão necessária para, por exemplo, desentortar um dente. Então, eu venho aqui com o meu alinhador, instalo, e aí vai ter a pressão sobre aquele attachment e começa a ver toda a movimentação ortodôntica, né? Mas esse aparelho não é um milagre, vamos dizer assim, né? Ele facilita muito, né? Ele corrige praticamente todos os casos, mas também, em muitos casos, precisa colocar os elastiquinhos, né? Que a gente coloca o elástico de uma situação daqui para cá, por exemplo. Às vezes, precisa colocar um mini implante ortodôntico, que seria parecido com esses parafusinhos, para suspender um pouco mais um dente, para fazer algum movimento que necessite, né, de um pouco mais de outras
outros estímulos, vamos dizer assim. Mas, voltando a falar aqui, você fica livre para comer o que você quiser. Então, aqui eu não vou dar a listinha, né? Pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Amendoim, não. Toicinho buruca, não. Né? Então, aqui você pode comer de tudo que você realmente quiser, que você tire e escova, né? O compromisso que o paciente tem com os alinhadores é estar usando ele, vamos jogar aí 20, 22 horas por dia para ter o efeito necessário. Se não, quando ele vier ao consultório para fazer a troca, porque a gente vai dando mensalmente as placas. Se ele vier fazer a troca e não encaixar, é porque ele não usou as horas necessárias que foram requeridas. Então, daí, né, vai continuar mais um tempo. Então, precisa muito da colaboração do paciente também aqui, né? E tem esse lado estético, tem esse lado da comunidade, tem um lado que pode comer de tudo. Pode fazer a sua foto do casamento sem problemas, que eu já tive noivas que me pediram para tirar o aparelho todo para fazer foto, depois me volta para instalar o aparelho fixo, aí a gente tem que voltar para trás 3 meses, 4 meses. Sempre me perguntam também a partir de que momento que se pode estar usando o aparelho ortodôntico, né? Eu atendo muito adulto, né, que vem com essa pergunta, falando, mas o meu filho não pode usar aparelho ainda, ele tem 8 anos, ele tem 7 anos. Eu falei, pode, você começa com a ortopedia funcional dos maxilares, que é, assim, uma maravilha. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma começou com 4 aninhos a usar aparelho ortopédico funcional e a outra com 6 aninhos. Esse daqui é o primeiro aparelhinho dela ortopédico funcional, que a gente chama, que é o sistema monobloco, que é unido a parte inferior com a superior. Por exemplo, o caso dela, ela mordia e a gente não enxergava os dentinhos de baixo. Então, foi usado um aparelho fazendo um levantamento da mordida dela. Se não fosse isso aqui ter começado precocemente, hoje, na fase adulta, ela seria uma paciente de cirurgia ortognática, que é uma outra situação também que a gente encontra, né? Onde a mandíbula, no caso dela, não teria o crescimento adequado, aí teria que ir para um cirurgião bucomaxilofacial, fazer os cortes ósseos, puxar e colocar as placas de um lado e do outro. Então, graças a isso aqui, que depois evoluiu para isso aqui, né, uma outra fase do tratamento, né, ela não precisou fazer essa cirurgia ortognática. Começou com 4 anos, por quanto tempo ela usou? Usou quando criança, né, dos 4 aninhos até ela entrar numa fase de dentição mista, que é quando começa a ter a queda, né? Uhum. Ainda com esse. E quando teve todos os dentes permanentes, aí ela foi para uma ortodontia fixa. Ela usou o bracket autoligado, esse daqui ela usou, tá? Porque mas poderia ser um alinhador? Poderia ser um alinhador, tá? Mas ela mesma optou tá bom. por esse daqui. Hoje, ela está com esta boca, ainda é a minha mesma filha, só que o que acontece? Os estresses da vida, as correrias da vida, nem quem não os tem, né? Ela aperta a boca, né? Quantos anos hoje? Ela tem 24. Tá. E também é usado para casos de bruxismo, né? Paciente que range os dentes, que tem assim uns casos que dá vontade de chorar. O paciente come os dentes inteiros, né? E eu prefiro colocar um aparelho ortopédico funcional do que placas de mordida, aquelas placas acrílicas, que paciente que aperta muito, 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 ele fura toda hora as placas. Tá. Então, esse daqui não fura porque existem esses muros que eu chamo, né? Tá. Esses muros de oclusão. Então, o paciente vem aqui, morde nesses muros de oclusão, não tem o contato dentário. Então, não tendo contato dentário, não tem como furar, né? Então, dura mais. Ele pode até fazer pequenos movimentos. No caso aqui, né, uma molinha para estar empurrando um dente que entortou um pouquinho, tal, então... E de alguma forma, me corrija se eu estiver errado, mas aqui, como leiga, parece que faz um efeito de contenção também. Faz,
Então, os dentes ficam ali no lugar. Porque uma vida inteira fazendo tratamento ortodôntico, você não quer perder o resultado. Faz. Então, sim, tem... Vamos até já falar mais um pouquinho. Eu Tá. tenho... até falar, minha cunhada, por exemplo, ela é uma grande apertadora. Tá. Então, para ela vai ser um parecido com esse aqui. Só usa para dormir, desculpa. Usa para dormir, principalmente. Agora, se você perceber que durante o dia você está dirigindo, por exemplo, fechou o farol, você aperta o breque, aperta a boca. Os dentes também. Usa Pacientes, também. Tá. Halterofilismo, fazer academia, Ótimo. Já aperta pode a usar. boca, né? Tá bom. Assim, não precisa ir muito longe, lavando uma panela, estaria tchu, 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 tá apertando a boca, entendeu? Então, a priori, usa à noite, porque à noite a gente aperta demais e não sabe, não tem como se corrigir, né? Como conter esse movimento, né? E, como eu ia falar, né? Que ele serve de contenção, né? Então, esse arco aqui vestibular, ele serve para estar posicionando, tem os acrílicos, então ele é um 3 em 1, né? Ele vai funcionar de contenção, ele vai funcionar para aperto, ele vai funcionar para bruxismo. Então, assim, eu sou suspeita, eu adoro esse aparelho, eu uso também. Muito legal. É uma opção. Porque a gente fica sempre pensando, quem tem bruxismo, só na placa, né? E aí a placa tem a questão que se você aperta, ela rompe também. Tem essa questão. Né? Se o paciente não aperta demais, dá para encarar a placa. Mas eu gosto bastante desse aparelho. Legal. E existe também, deixa eu já aproveitar o gancho aqui desse aparelho, eu também trabalho com a apneia do sono, né? A apneia do sono é aquela interrupção do sono durante a noite fazendo pausa respiratória. E isso pode levar até um infarto do miocárdio, né? Então, é muito perigoso. Vou comentar que eu estava com uma apneia, então a gente usa um aparelho que é um CPAP, né? Para estar dormindo. E há 3 meses atrás eu cheguei a fazer meu avanço de mandíbula por conta de uma apneia, né? Cirúrgico? Agora, cirúrgico, apneia grave. Agora, quando a apneia é de leve a moderada, entra um aparelho muito parecido com esse, que ele vai fazer o quê? Ele vai jogar a mandíbula para frente, né? Ele tem aqui um parafusinho que a gente vai abrindo, vai graduando, vai modulando o quanto de avanço precisa, porque ao fazer esse avanço de mandíbula, jogando para frente, assim, você consegue abrir o corredor respiratório. As vias aéreas superiores, elas se expandem. E ao se expandir, o ar entra. E o ar entrando, não vai ter colapso de região nenhuma, você não vai fazer apneia do sono, né? Então, é um aparelho que eu chamo aparelho do ronco, que é um parecido com esse. Até quis trazer um, só que eu não tinha lá para trazer. Mas o raciocínio é esse, ele vai avançar. Faz o avanço temporário enquanto você usa enquanto dorme, a ferramenta, o dispositivo, de dia voltou. Tá. Mas de dia não existe, porque você não está, né? Tá. Só se você estiver cochilando. Aí você pode fazer a apneia. Tá. Mas se você está acordada, né, você não vai fazer a apneia, né? Agora, doutora, deixa eu voltar um pouquinho lá desde a infância, porque a gente sabe que tem a cirurgia ortognática, mas se a gente pode mexer no osso, na estrutura óssea, durante a infância, meu Deus, Sim. o dentista tem que fazer esse diagnóstico para dar essa possibilidade para essa família, Com né? certeza. Lançar a mão disso, que com certeza custa menos do que a cirurgia. Sim. Com certeza é menos traumático do que a Sim. cirurgia, né? Sim. Então, está estabelecido hoje que a gente deve fazer um pré-natal odontológico. Isso. Que ao nascimento, antes do primeiro dentinho, a criança tem que ir ao dentista. A partir do primeiro, com uma frequência assim bem rigorosa, a cada 4 meses ou 6 meses, enfim. Mas bem pertinho, porque também é difícil escovar dente de criança. Às vezes a gente não consegue imprimir a técnica certa, nem sempre a criança quer te ajudar a colaborar. Então, contar com um profissional ali para ajudar. Quem é que vai fazer esse diagnóstico de, olha, que você falou 4 anos sua filha começando a usar, né? É um bebê. Pra nós é bebê. É um bebê. Né? Você fala, não, acho que se esperar mais um pouquinho, isso. Vai corrigir, deixa. A criança, às vezes até a criança dá uma mexidinha assim na boca, né? Ainda tá acostumando ali com os dentes. Você acha que mais um pouquinho vai resolver a situação sozinha. Aí passa 4, 5, 6, 7...
a gente Então. perde o timing de fazer isso, Então, né? porque existe exatamente esse time, né? Que a gente tem que aproveitar o estirão de crescimento da criança, o estirão de crescimento do adolescente, né? Para que o aparelho ortopédico ele é muito interessante, porque ele vai modulando zonas de crescimento, né? Então, ele vai indo a favor de permitir um crescimento de mandíbula, ou ele vai a favor de tentar segurar o crescimento exagerado de uma mandíbula também, porque existe, né, aquelas mandíbulas gigantes, né? Mas, assim, a gente sempre alerta os pais que o fator genético é muito importante. Então, eu até peço para a mãe e o pai ir lá no consultório para eu ver. Deixa eu ver como que você morde, né? Porque se a mãe e o pai tiver um queixo mais pronunciado e a criança já está querendo ficar ali com o queixo pronunciado, fala assim, olha, a gente vai fazer todo o possível para esse queixo segurar. O queixo pronunciado que você fala é o que vocês chamam de classe 3. Oh! É, né? Que é o dentinho de baixo, toda a estrutura de baixo vai para frente. Vai pra né? frente. Então você troca. Então, então a gente deixa já ali, né, a lâmpada vermelha acesa, que vai ser feito tudo de ortopedia, tudo de ortodontia, usar todos os recursos, todas as aparelhagens. Mas assim, com toda certeza, a gente vai conseguir, se não segurar tudo, mas vai minimizar. Perfeito. Entendeu? Você chamou de monobloco esse aparelho aí, que é mais Isso. ortopédico, né, da Isso. criança. Ela não consegue abrir a boca? Como é? Quando é que usa esse aparelho? Então, aí o paciente tem que fazer um treinamento, porque na primeira vez que coloca o aparelho, aí ele vai querer articular as palavras. Então, né, assim, como a gente fala normal. Então, não é. Tem que falar com a boquinha fechada. Então, o meu nome é fulano de tal, eu tenho quantos anos, então ele vai falar com a boca fechadinha, assim, entendeu? Assim, é chato? É. E é pra usar o Entendeu? dia inteiro. E aí aquele negócio de ir lá na hamburgueria, lá, né, tirar o aparelho, embrulhando um papelzinho, come hambúrguer, quantos aparelhos que não vão pro lixo? Meu Imagina. senhor. Então, assim, tem que usar, né? Tá. O que corrige primeiro? A criança, então, 4 anos, é muito bebê, eles fazem trocas ainda, né? De fonemas e tal. Corrige primeiro isso e depois coloca o aparelho, porque eu tô pensando enquanto isso não prejudicar de nenhuma forma, mas também fazer com que os pais fiquem mais acomodados, assim, ele fala errado porque tá usando esse aparelho. Você Vai diz na de fono fazer primeiro? o tratamento de fono. Eu acho que tem que ser tudo Tá, concomitante. dá pra fazer tudo junto. Então, porque essa também foi pra fono. Tá bom. Tá. Que aí na fono tira, foi, faz o foi. exercício, aprende Isso. e depois coloca e vai tentar falar da melhor maneira, sem poder abrir a boquinha. é. E é possível, né? Depois, imagina, quantas crianças você já viu usando esse aparelho? Aí você Exatamente. nem disse que usa. E uma outra coisa muito interessante que também dá para tratar na ortopedia funcional são os disjuntores. Porque o que seria isso, né? Muitas crianças chuparão chupeta por muito tempo. Dedo, nossa, é Dedo terrível. pior, né? Faz assim, o arco, ele fica todo aberto e ele fecha. Então, você tem uma maxila toda atrésica, fechada, né? Então, a gente faz muita disjunção ortopédica com esses disjuntores. Então, a gente cola no céu da boca um aparelhinho que tem uma chavinha e eu ensino os pais a abrirem todo dia, vai abrindo. Tá. Depois, quando você conseguir uma mordida satisfatória, fecha esse parafusinho, a criança fica por volta de 3 meses com isso no céu da boca certinho. Então, é uma maneira precoce de se tratar uma possível futura disjunção cirúrgica da maxila. Entendeu? Porque se chega lá no adulto com a maxila fechadinha da chupeta, é cirurgia. E para isso tem que parar. Entendeu? Tem que parar de chupar chupeta, tem que parar de chupar o dedo. Chupeta no máximo até 2 aninhos. E dedo nunca, né? Dedo nunca. Porque Porque o a dedo você não chupeta consegue tirar então, também da criança, a né? chupeta você tira. Mas Por mais que vá chorar, que a gente sabe que vai ser uma adaptação, né? Mas foi embora. O dedo tá... Outro dia eu estava andando no metrô, eu fiz até foto de uma criança que eu fiquei... minha vontade era de ir lá correr, falar com a mãe e com o pai. Ela tinha seguramente 8, 10 anos de chupeta. Eu falei, meu Senhor do Universo, eu vou lá falar com eles. Eu falei, não, deixa eu me segurar. Não falei, né? Mas assim, é terrível, né? Tem que ter essa consciência, né?
Mamadeira também não pode deixar, né, lá para frente, né? Então, assim, é uma série de coisas que, se tratados preventivamente, Vou evitar uma né? série de... A gente consegue, né? Agora, se não fez de tudo e não conseguiu, aí a gente faz o tratamento ortocirúrgico, que eu também tenho bastante experiência nessa área, né? Trabalho com vários bucomaxilofaciais, né? Agora, doutora, tratamento extraoral tem hoje? Então, aqueles aparelhos extraorais que se chamava de, como que é? Não sei o que lá, de boi, de burro. Parecia um freio, assim, freio, né? né? Olha, eu usei muito pouco quando eu fazia o curso. Tá, Depois eu não usei nunca mais, tá. porque eu tenho trauma, porque eu usei, né? Eu lembro como era horroroso. E a gente já teve a possibilidade de fazer ortopedia funcional dos maxilares. Perfeito. No lugar dessa aparelhagem extraoral, sabe? Porque era muito ruim, né? Por Isso mais aí, que só usasse, assim, à noite ou em casa. Assim, eu não vou dizer pra você que não funciona, porque seria mentira minha, funciona. Mas é traumático também. Mas, assim, tem como substituir de uma maneira mais suave, então, por que não, né? Entendeu? Por que não? É isso que eu penso, né? O que eu gostaria para mim e para as minhas filhas, né? É o que você quer Eu oferecer oriento também para os outros, né? para os pacientes. Agora, quando eu perguntei se você ainda faz a instalação do aparelho fixo com bracket e tudo mais, era justamente para saber essa questão. Hoje ainda é uma questão até financeira optar pelos alinhadores e pelo aparelho fixo convencional. Isso. Dá para fazer num tempo razoável também o aparelho fixo. Porque eu falei de 5 anos, né? Se você colocar no papel a ida ao dentista, mesmo que naquela época, todos os meses, fazendo direitinho, você despendia talvez o mesmo valor, ou mais. Só que muito divididinho, né? Muito divididinho, sim. E com a tecnologia digital, fazendo com os alinhadores, você já vê como vai ficar num tempo muito encurtado. Por mais complexo que o caso seja, você já vai vendo, a coisa já vai melhorando. No final ficam ali só uns pequenos ajustes, mas você já tá com a autoestima lá em cima. Só que você despende, pelo menos desse início, né, um valor maior. Esse ainda é um fator? Sim. Assim, existem no mercado vários alinhadores, né? Desde um que tem um preço lá em cima e depois outros que têm um preço mais acessível. Esse do preço mais acessível, ele ainda é mais caro do que uma ortodontia convencional. Mas já ficou mais fácil de agregar um público maior para esses alinhadores que... Assim, é que infelizmente eu tenho que falar, né? Tem alguns que não compensa muito, porque quando você vai trocar, vai tirar a placa, rasga o alinhador, né? Então, acontecem umas coisas assim. Então, custo-benefício, né? Mas, assim, tem alguns alinhadores, sim, no mercado, né? Que dá pra gente fazer. Tem nacionais também, né? Porque esse primeiro, são os nacionais. que é o mais caro, ele é o primeiro, ele é importado. Então, tem toda uma questão. O valor dele é baseado no dólar, né? Então, sim. ele varia muito. Ele é né? Mas, assim, esse que é o mais caro, o tratamento é rápido, né? Posso te garantir que o tratamento é rápido. Os outros, aí, por conta de quebrar, eu já tive que pedir reposição de alinhador, porque o paciente foi tirar, a doutora rasgou, né? Deu, tá. Então, né? Tá bom. Você falou dos attachments, então, né? De colocar ali pontos de resina para fazer essa ancoragem. Isso. É pequenininho. Quer ver? Bom, não dá, assim não dá para ver, né? Será que dá para mostrar? Não sei. Tá. Deixa eu tirar do de baixo também. Tá. Porque é da cor do dente, então... Fica bem... Fica discretinho, né? Bem discreto, né? Nesse aqui de baixo. Ele vai fazendo, acredito, né? Não sei se dá pra ver aqui, é uma bolinha, né? Tá. Aqui tem uma bolinha. E é você que faz a outra. programação disso, o planejamento, né? Eu faço o planejamento junto com a equipe, né? A equipe que fica por trás. É um software.
Existe E um tem a software. parte humana, que é você e a equipe de ortodontia. Isso, tem que fazer um escaneamento intraoral, né, que eu peço para fazer em centros de radiologia. Vai lá, faz toda a documentação ortodôntica com o escaneamento intraoral, que daí eles passam tudo, vê certinho, encaminha para o local que vão ser feitos os alinhadores. Aí você aguarda um tempo, vem todas as placas, aí você começa a fazer o tratamento. Às vezes precisa passar lixinha, né, entre um dente e outro, né. Como eu te falei, usar os elásticos, às vezes usar, como eu falei, um microimplante, né? Então, assim, ainda precisa de algumas ferramentas do fixo que a gente joga para o alinhador. Ah, perfeito. Então tem Tem. esse intercâmbio, assim, Tem. para você conseguir chegar no resultado. Tem. E essa previsibilidade aí de resultado é baseado nessas trocas de alinhadores? Sim. E você troca a cada quanto tempo? É mensalmente, geralmente. Geralmente é mensal. Mas eles conseguem ser um pouco mais rápidos do que a ortodontia fixa, né? Tá, em casa, a pessoa, você vai dar para o seu paciente Eu dou para o algumas... paciente, geralmente eu dou 2 pares, né? Aí eles levam, usam o tempo necessário, aí em casa A mesmo... cada 7 ou 10 dias? Então, varia um pouco de acordo com a fabricação. Ah, tá bom. E de acordo tá com bom. o caso também. Tá. Mas, assim, no geral, a cada mês. Tá. Então fica um mês Isso. inteiro com aquele par de alinhador. Fica com o par de Tá alinhador, bom. isso. Aí vem, aí eu faço uma checagem, se saiu algum attachment, se não, né? Sai um attachment, tem que voltar para recolocar, assim como é o Bract? Tem. Mas, Tem, assim, né? é mais difícil sair o attachment. O Bract, ele sai mais fácil. Né? É isso que eu observo, que o Bract, ele sai mais fácil. Tá. Doutora, então a partir de que idade você já falou, dá para começar a fazer esses tratamentos? E aí o importante é não abandonar, seguir, continuar. A questão da higienização, pelo que eu entendi, dos alinhadores, ficou muito fácil, porque Muito. tem que tirar para se alimentar, mas aí você não embrulha no papelzinho, que depois ele vai pro lixo. Igual os aparelhos de criança que a doutora estava falando aqui, né? Você guarda muito caro, direitinho, não faça isso, que depois vai comprometer o tratamento, né? Então a gente não quer que aconteça nada nesse sentido, mas você fica com a escovação ali, a boca livre, né? Tem que ter disciplina para usar os alinhadores. Como é que você trabalha isso? E a partir de que idade, né? Porque eu sei que tem também a linha para criança dos alinhadores. E como é que quem são os candidatos a usarem? Né? Quem são as crianças? Precisa ter algum grau de comprometimento? A mãe vai sinalizar, doutora, não dá, não dá para usar coisa que sai muito assim da boca, aí é mais caro, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Tem o tratamento para dentição mista, né, que a gente fala, que está no período de troca, mas tem que ser criança comprometida, né? Assim, criança disciplinada. Exatamente, disciplinada, e que a mãe também vai cobrar, porque tem mãe que fala assim, ele que sabe, porque não sei o quê, não sei o quê, eu não posso ficar atrás, porque eu trabalho, porque não sei o quê. Infelizmente tem que cobrar, tem que ficar atrás, né? Com a questão de higiene também. Então, esse público existe, né? Mas, assim, da minha experiência, ainda é um público pequeno. Né? Ainda estão conhecendo, né, os alinhadores para dentição mista, né? Mas existe, sim, né, essa busca também. Eu prefiro, né, na dentição mista, entrar com ortopedia, porque eu acho que, por exemplo, se ele jogar fora no papelzinho na lanchonete, o custo para os pais vai ser menor do que fazer um outro aparelho ortopédico funcional, né? Então, assim, eu prefiro assim, mas se vierem, né, eu quero assim, então a gente faz de acordo com o que a pessoa deseja, né? Tem que fazer a documentação antes, faz tudo faz igual. do adulto. Tudo igual. Tem momentos de tratamento, então vai lá, faz de novo nesse meio de tratamento. Isso. Conforme a dentição vai trocando, também você faz o acompanhamento. Exatamente. Aí vai todo o acompanhamento até ter dentição permanente, né? E ficar ok. Deixa eu só fazer um outro gancho aqui da higienização do aparelho fixo, que eu acho importante. Que eu comentei para não ter gengivite, né? Então, existem escovas especializadas para você estar higienizando o aparelho fixo. São escovas interdentais, que chamam, elas são fininhas, né? Daí você vai estar passando por debaixo do fio, nessa região.
né? Primeiro escova com a sua escova de dente normal desse da macia. Depois vem com a interdental, buraquinho por buraquinho, né? Espaço interdental por espaço interdental, né? E depois ainda existe fio dental para quem usa aparelho ortodôntico, né? Que existe para comprar em grandes farmácias, que ele tem a ponta já durinha, então ele enfia facinho, não fica aquele samba, né? Assim, para enfiar um fio dental. Ele já vai direto e você já consegue higienizar. Aí acaba com aquela preguiça, ai, tem muita preguiça porque ele não entra, né? Eu falei, então tá, então compra o fio dental para aparelho, vai na farmácia e pede dessa forma, para você passar esse fio dental, né? Aí fazer o acompanhamento, né? Profilático, fazer as limpezas quando tem que fazer. As limpezas em consultório. Não dá para abrir mão disso, Não. né, doutora? Não dá para abrir mão, assim, sempre em consultório, né? Eu sou chata nessa parte, né? Quando eu vejo que tá já o negócio pegando, eu falo, ó, a próxima tem que fazer a limpeza aqui no consultório, né? Ou você melhora essa higiene, ou aqui você já é candidato, né? Tá, legal, Entendeu? legal. Mesmo com o aparelho, né? Legal. Vou deixar aqui os contatos da doutora. O Instagram é @doutoramônicamacedo.dentista. doutoramônicamacedo.dentista lá no Instagram. Facebook Mônica Macedo. WhatsApp é 11 99147 4887. E o e-mail é monica.cmacedo1967@gmail.com. Doutora, adorei te receber. Obrigada por ter vindo. Obrigada, viu? Adorei também estar aqui com você. E estou à disposição para novas informações aí, tá bom? Obrigada.